Fala pessoal, que segue a gente aqui no Van Filosofia. Estamos indo para a teoria da norma jurídica, aula número 7. E a gente fala hoje sobre o conceito de direito em sentido jurídico, segundo Kelsen. Vamos falar rapidamente aqui sobre como Kelsen desenvolve esse conceito, especialmente das páginas 107 até a página 128, aproximadamente, desse livro aqui, chamado Teoria Geral do Direito do Estado, de Hans Kelsen. A gente estava acostumando fazer lives, né? Mas em função de alguns problemas de agenda, eu acho que vai ficar mais fácil se eu organizar a gravação antes e disponibilizar para vocês sob a forma de uma estreia, né? Aí vocês podem acompanhar todos ao mesmo tempo, no horário de sempre às terças-feiras, às 18 horas. Vocês podem acompanhar então a estreia do novo vídeo. Vão ser vídeos um pouquinho mais compactos, mas ainda assim cobrindo todo o programa que a gente inicialmente tinha se comprometido a cobrir. Então, sem mais enrolação, vamos falar aqui rapidamente de teoria da norma jurídica, número 7, o direito em sentido jurídico. E comecemos observando que Kelsen está sempre às voltas com a sua teoria pura do direito, o que implica a subsunção de todo raciocínio conceitual ao princípio da pureza metodológica, né? Eu te remeto nesse sentido às primeiras aulas do curso, em que a gente vai discutir longamente tanto a epistemologia, né, tanto os fundamentos da ciência jurídica que o Kelsen está propondo, especialmente com base em Kant, também com base num neocantiano alemão chamado Feihinger, mas vale sempre a pena a gente voltar a essa questão do princípio da pureza, porque você vai perceber que direito também é uma expressão que tem muitos significados, né, que comporta muitas acepções. Então esse é o primeiro dado, né, que o Kelsen vai tentar nos mostrar, né, que o direito tem efetivamente uma acepção jurídica, mas na verdade essa acepção jurídica ela precisa ser extraída de uma expressão que é plurissignificativa. Ou seja, de uma expressão que tem muitos significados. Direito pode querer dizer muita coisa, né? Nós mesmos usamos a expressão direito em sentidos muito variados e que precisam ser definidos, para que nós saibamos efetivamente do que estamos falando, né? Então, percebam o seguinte, essa expressão plurissignificativa vai ser então depurada, né? O Kelsen desenvolve a mesma perspectiva de sempre, que é a perspectiva do princípio da pureza metodológica, e vai então nos mostrar como nós poderíamos depurar essa expressão. Aquilo que interessa para ele é transformar essa expressão plurissignificativa numa expressão unívoca, né? Ou seja, numa expressão que tem apenas um sentido. E esse sentido nada mais é do que o direito em sentido, poderíamos acrescentar aqui estritamente, jurídico. Ou seja, o conceito de direito, a noção de direito especificada, isolada em relação a todos os outros componentes expressivos possíveis dessa expressão, para que ele signifique apenas direito em sentido jurídico. Então, Kelsen está tomando direito em uma acepção, ou em um sentido, se você preferir, jurídica, né? Nessa acepção jurídica, Kelsen descobre e descreve, né, que o direito pode ter dois sentidos. Ele pode ser pensado como ius in personam, né? E ele pode ser descrito também como ius in rem, né? Ou seja, como um direito de caráter pessoal ou como um direito que incide sobre as coisas. Tá? Essas expressões latinas, elas querem dizer exatamente isso, né? Direito pessoal ou direito em relação às pessoas e um direito sobre as coisas, né? Que vai originar então o direito real. Mas o que é ter um direito pessoal, né? É ter um direito que se relaciona com a conduta alheia
ou própria. No caso da conduta alheia, a gente pode exigir que essa pessoa, este outrem, né, faça alguma coisa em nosso lugar, para nós, né, ou em nosso benefício. Então, trata-se de exigir um comportamento. Mas quando esse direito pessoal se revela um direito sobre a própria linha de conduta, geralmente a gente vai ter aqui uma permissão que está baseada numa autorização jurídica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu sou o sujeito de um direito, eu tenho o direito de me comportar de uma certa maneira porque existe uma norma jurídica e na minha relação pessoal com aquela norma jurídica eu me encontro autorizado a realizar uma determinada coisa, né? A me comportar de uma determinada maneira, de modo que os outros devem ser obrigados, têm o dever, né, de tolerar esse meu comportamento. Por outro lado, quando nós encaramos o jus in rem, ou seja, o direito que incide sobre as coisas, a gente vai perceber que, fundamentalmente, vamos pensar no direito de propriedade para facilitar o nosso raciocínio, esse direito sobre as coisas vai se exprimir de maneira tal que o meu direito sobre uma coisa determinada, na verdade, vai exigir uma obrigação de tolerância ou de não interferência de toda a comunidade que me cerca, né? Então, por exemplo, né, dizer que este livro é de minha propriedade significa dizer que eu tenho o direito de usar, né, de usufruir, eventualmente até no limite de destruir esse bem, e as outras pessoas cumprirá simplesmente tolerarem esse meu comportamento ou então não interferirem no uso que eu faço desse bem. Então, o que o Kelsen percebe é que, na verdade, não existe esse dualismo entre um direito pessoal, né, um jus in personam, e um direito sobre as coisas, o jus in rem. Esse direito sobre as coisas, na verdade, se revela no fundo, um direito que se exerce em função da imposição da obrigação de não interferência no uso de uma coisa, por exemplo, em relação a toda uma comunidade de pessoas que vai ser pressuposta, né? Ou seja, o que ele percebe? Que esse dualismo aqui, né, jus in personam, vamos grifar, jus in rem, é um dualismo desnecessário. Este é um dualismo desnecessário. Por que, você pode se perguntar? Porque, em última análise, todo direito sobre as coisas, todo jus in rem, é um jus in personam. Justamente na medida em que o direito que eu exerço sobre uma determinada coisa, né, que eu digo que é de minha propriedade, ou que se diz que é de minha propriedade, é, na verdade, um direito que se exerce impondo a todas as outras pessoas de uma determinada comunidade que não interfiram no meu uso, na minha disposição livre, ou até mesmo no meu direito de abusar e destruir da coisa, se isso estiver juridicamente previsto, certo? Então, o que eu quero que vocês percebam é que quando Kelsen resolve esse dualismo numa nova unidade, né, dizendo que, no fim das contas, não existe exatamente um jus in rem, um direito sobre as coisas que não possa ser explicado por um direito pessoal, o que ele está fazendo é operando uma redução conceitual que deriva de uma opção metódica. Essa opção metódica, mais uma vez, sempre vale lembrar, é o princípio da pureza metodológica em funcionamento, né? Isso significa, né, como consequência,
teremos uma série de operações que vão testar as redundâncias e vão testar esses dualismos para ver se eles não são redundantes, para ver se uma categoria não pode ser reduzida finalmente a outra, de tal maneira que essa série de operações vai depurar, né? Então, uma série de operações de depuração de dualismos inúteis, de dualismos desnecessários. Então, uma redução de dualismos sempre há uma figura que explica a outra. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, né? Você tem um dualismo, direito pessoal, direito sobre as coisas, né? Direitos pessoais, direitos reais, se vocês preferirem, mas o que o Kelsen percebe é que os direitos reais nada mais são do que um conjunto de direitos que podem se remeter em última análise e serem plenamente explicados por direitos de caráter pessoal, de tal maneira que a especificação, né, direitos pessoais, direitos reais, seria uma especificação redundante, né? Seria um dualismo totalmente desnecessário. Kelsen vai dizer mesmo que esse direito sobre as coisas é um caso especial de direito pessoal. E isso aqui nós temos efetivamente que guardar, certo? Por que eu estou falando disso? Porque esse é um procedimento que vai acontecer o tempo todo nesse pequeno capítulo sobre o direito jurídico que se estende aí da página 107 até a página 128. Né? O que a gente vai perceber, na verdade, é que o Kelsen vai, inclusive, com relação ao próprio conceito de direito, promover uma redução do conceito de direito de maneira a explicar ele para um outro conceito que nós já vimos em aulas passadas, que é o conceito de dever jurídico. Existe um outro ponto aqui, vamos ver mais uma depuração, né? Vamos chamar isso aqui então de 1.1, né? Aqui. Direitos pessoais e reais. E vamos colocar aqui um novo ponto, que é a depuração que diz respeito a direitos e deveres. Esse é um outro elemento interessante para a gente pensar, né? Vocês que possivelmente leram aí alguns manuais de introdução ao estudo do direito durante a graduação em direito, ou estão começando a estudar direito e entrando em contato com esses vários manuais, vão perceber que é muito comum que, ao falar da noção de direito, especialmente da noção de direito subjetivo, né, que é uma acepção específica da noção de direito em sentido jurídico, os autores, especialmente brasileiros, vão fazer menção a uma característica, né, do direito, que é a bilateralidade do direito subjetivo. O que isso quer dizer? O Kelsen nem vai usar essa expressão, mas eu vou partir dela porque eu acho que ela é interessante para a gente perceber o que o Kelsen está tentando dizer. Ele vai dizer o seguinte: bom, partindo da premissa, né, de que eu tenha um direito subjetivo do tipo right, né, ou seja, aquele direito que é atribuído a um sujeito pela ordem jurídica, esse direito, na verdade, ele sempre está em relação direta ou indireta com um dever, né? Ou seja, não é possível termos um direito sem que alguém, de maneira correlata, tenha um dever que é o conteúdo desse nosso direito. Uma obrigação que é o conteúdo do direito subjetivo. Vou botar isso aqui para baixo, né? Ou seja, isso exprime exatamente aquela noção bem clássica, né? Bem comum, inclusive, nos manuais de introdução ao estudo do direito, que nos dizem que a todo direito subjetivo corresponde necessariamente à obrigação de alguém, né? Então, se eu tenho, por exemplo, o direito de receber um crédito, é óbvio que alguém aí fora deve ter, por correlato, o dever de me pagar esse crédito. Tudo bem? Então, tudo aquilo, a gente pode reescrever, na verdade, essa forma de outra maneira, né? Tudo aquilo que soa como liberdade para um indivíduo
supõe, né, vamos desenhar isso aqui, supõe como seu correlato, certo? A sujeição de um outro indivíduo. Então, tudo aquilo que é a liberdade de um é, na verdade, a sujeição do outro, certo? E a gente poderia pensar em alguns exemplos, né? Vou te dar aqui, bem rapidamente, 3 exemplos. O primeiro exemplo, o próprio Kelsen trabalha ele, né? Ele não dá esse nome, mas enfim, é aquilo que no ordenamento jurídico nós chamamos de servidão de passagem, né? Kelsen imagina, por exemplo, o direito que alguém tem de passar por uma estrada que foi aberta no terreno de outra pessoa. Tá? A gente poderia chamar isso tranquilamente de servidão de passagem. O que é isso? Será que isso é um direito sobre uma coisa? Né? Na verdade, não. Né? Na verdade, o direito de passar pelo terreno de uma outra pessoa, de passar livremente pelo terreno de uma outra pessoa, que não é da sua propriedade, corresponde a um dever de tolerar a passagem. Então vai ter uma outra pessoa que vai passar de quando em vez na sua propriedade e a você corresponde o dever de tolerar. Então, se eu tenho o direito de passar na sua propriedade, a você corresponde o dever ou a sujeição, né, de ter que tolerar que eu ou outra pessoa passemos. Exemplo número 2. A própria obrigação que emerge do direito de propriedade. Ora, é uma obrigação ou um dever de não interferência no livre uso, disposição e fruição da coisa sobre a qual recai o direito de propriedade. Certo? É aquilo que a gente já comentava ali acima, né? Se alguém tem o direito de propriedade sobre alguma coisa, isso necessariamente exclui o direito de propriedade dos outros, aos quais corresponderá uma obrigação ou um dever de não interferência no livre uso, disposição e fruição da coisa pelo proprietário. Tudo bem? Então, isso explica, na verdade, como Kelsen pode, mais uma vez, reduzir o direito sobre as coisas a um direito de caráter pessoal, né? No fundo, um direito de caráter pessoal. E a gente poderia também aqui imaginar uma obrigação de crédito e débito, né? Então, uma obrigação de pagar. Digamos que eu tenha um sujeito A, que vai ser o nosso credor, né? Ou melhor, vamos dizer que esse cara seja o devedor. Ele vai tomar um empréstimo. Então, ele toma dinheiro. E ele toma dinheiro do sujeito B, que é aquele que empresta dinheiro. Ora, nessa circunstância aqui, o que a gente vai ter? Um tomador de empréstimo e um cedente de empréstimo, né? Esse sujeito A, então, terá que pagar, vamos botar aqui embaixo aqui, ele vai ser o nosso devedor, né? E esse sujeito B aqui vai ser o credor do nosso exemplo. Note, então, que aqui nós vamos ter, né, o sujeito B com o direito de receber esse crédito futuramente, né, com os juros, enfim, com a remuneração pelo empréstimo que tenha sido negociada por esse contrato aqui de empréstimo de dinheiro. E esse sujeito tem a obrigação de pagar, né? Nota que o direito do credor ele é correlato ao dever de pagar do tomador de crédito, né? Ao mesmo tempo, existe um direito do tomador de crédito, que é o de receber o crédito em primeiro lugar e depois de exigir que o credor aceite o pagamento, né? Desde que ele tenha sido realizado de maneira conforme ao contrato ou ao acordo de vontades que eles entabularam, certo? Então, mesmo essas obrigações, né, de caráter mais pessoal, e a gente pode aí dar como exemplo esse empréstimo de dinheiro, né, esse empréstimo de crédito, se explicam ainda
dentro dessa mesma lógica, né, de que existe um direito subjetivo de alguém na medida em que existe o dever como conteúdo do direito subjetivo que vai ser atribuído a uma outra pessoa. Ou seja, sempre que eu estiver diante da liberdade que uma pessoa pode exercer em função da outra ou das outras, a isso corresponderá necessariamente uma sujeição, certo? Bom, e é isso que permite ao Kelsen fazer uma terceira depuração, que é a depuração que nós vamos chamar de normas permissivas e imperativas. E aqui, se vocês já pegaram mais ou menos a manha do Kelsen, você já sabe como é que essa redução vai acontecer, né? O que a gente imagina como norma permissiva? É a norma que autoriza uma liberdade a alguém, certo? O que é uma norma imperativa? São normas imperativas. São normas que impõem deveres a alguém. Ora, voltemos ali para a nossa ideia básica. Essa daqui, ó. Opa, essa daqui. Tá? Dado. Então, voltamos aqui para a nossa ideia inicial. Na medida em que a todo direito subjetivo corresponde um dever, conteúdo desse direito subjetivo que foi concedido, na medida em que toda liberdade exige necessariamente uma sujeição, então, né, logo, toda norma permissiva é, no fundo, uma norma imperativa. Porque, obviamente, toda norma que concede uma liberdade a alguém implica a imposição de deveres a outrem, certo? Exatamente pela mesma noção que nós encontrávamos aqui em cima. Essa noção vai ser a mais importante para a gente entender essas distinções. Então, o que você pode perceber é que, na verdade, as normas permissivas podem ser tranquilamente explicadas pelo fenômeno das normas imperativas, certo? Exatamente como os direitos pessoais explicam, por sua vez, os direitos sobre as coisas. Maravilha? Então, qual que é a conclusão, né? Vou botar aqui, vou botar um ponto 1.4 aqui para ficar mais tranquilo. Aí, 1.4. Qual que é a conclusão, ainda que ela seja preliminar, né? A gente vai ver algumas outras distinções. Mas qual que é a conclusão preliminar a que o Kelsen chega? Ele chega à seguinte ideia. Ele diz assim, bom, então, dado que, né, os direitos pessoais explicam os reais, dado que todo direito é, no fim das contas, um dever, e dado que as normas permissivas podem ser tranquilamente explicadas pelas normas imperativas, que são justamente aquelas que vão impor deveres, né? Deveres de caráter jurídico, a conclusão a que a gente pode chegar é a seguinte, é de que um direito nada mais é do que o correlato de uma obrigação. O direito nada mais é do que o correlato de uma obrigação, ou então, se você preferir, de um dever, em sentido jurídico. Certo? E mais além, né? Na medida em que a toda liberdade de alguém corresponde à sujeição de outrem, nós também podemos dizer mais uma coisa, né? Que não só que um direito sempre corresponde uma obrigação ou um dever, mas o dever mesmo, no seu conteúdo, explicita o conteúdo do direito. Certo? Então, Kelsen vai dizer o seguinte, o conteúdo de um direito
deixar aqui separado. O conteúdo de um direito é, em última análise, o cumprimento do dever de outra pessoa. Tranquilo? Todas essas conclusões elas poderiam ser explicadas ainda tentando definir o direito em sentido mais restrito possível, né? Em sentido jurídico mais restrito possível. Direito em sentido jurídico vai se explicar exatamente como o dever em sentido jurídico se explicava algumas aulas atrás. De que maneira? Como a norma jurídica, em sua relação a certo indivíduo determinado pela norma. Certo? Ou seja, para que eu possa dizer, para que eu possa afirmar que um determinado sujeito é sujeito de direitos no sentido de que tem direitos, está autorizado a algum comportamento, eu tenho que pressupor a existência de uma norma jurídica que defina a sua relação com um indivíduo, um conjunto indeterminado de indivíduos, mas determinado no caso concreto, e que vai ser determinado no caso concreto justamente pela predisposição que nós encontramos na norma, tá certo? Na sua interação com os fatos. A partir dessas noções, o Kelsen vai passar uma série de distinções conceituais que nos ajudam a prosseguir. Distinções que nos ajudam a prosseguir de maneira bastante tranquila, né? Com esses conceitos mais específicos de direito. A primeira distinção que ele vai apresentar nesse sentido é a distinção entre direito objetivo e direito subjetivo. Você pode perceber que esse é um conceito bastante característico dos países de línguas neolatinas e germânicas, principalmente. Por exemplo, em inglês a gente tem simplesmente oposição, né, entre law e right. Né? A gente consegue entender que law, então, significa a lei, né? Ou seja, o direito em sentido objetivo, e right significa o direito que se exprime de maneira subjetiva. Em outras línguas, né, especialmente em línguas neolatinas, né, em alemão, então em línguas germânicas, essa distinção é expressa como direito objetivo, direito subjetivo. E aí o que a gente pode entender? Vamos começar pela noção de direito subjetivo, né? Direito subjetivo ou right no inglês, né? Geralmente, e aí o Kelsen faz uma espécie de apanhado histórico rápido ali sobre como essa noção evolui, especialmente a partir dos justnaturalistas, mas geralmente a noção de direito subjetivo vai ser representada da seguinte maneira. Inicialmente vai ser pensado como um interesse, justamente porque é subjetivo, né? Um interesse de alguém, de um indivíduo, ou uma vontade juridicamente protegidos pelo ordenamento jurídico. Né? E essa é uma noção muito própria, vou botar aqui, noção própria ao justnaturalismo. Por quê? Porque parte do pressuposto de que existe uma fundamentação propriamente empírica, né, volitiva, interessada, psíquica, se vocês quiserem, para o direito que vai ser protegido pelo ordenamento jurídico. E essa noção tem algumas consequências. Né? Que consequências são essas? Em primeiro lugar,
a consequência de tomar os direitos subjetivos como pré-existentes ao direito objetivo. Ou seja, na representação do jusnaturalismo, nós teríamos direitos inatos próprios da natureza humana, ou então da racionalidade, ou então dados para nós por uma certa divindade. Então as explicações, as fundamentações na verdade são várias, né? Teológica, natural, racional, enfim, humanista. Pouco importa a fundamentação, porque o argumento é basicamente o mesmo. E esses direitos preexistem à ordem jurídica. Ou seja, a ordem jurídica viria depois, simplesmente para reconhecer esses direitos que já estão dados numa certa ordem natural, entregando aos sujeitos esses direitos na medida do caráter natural de justiça. Isso vai estar previsto ou precisado principalmente na obra de um jusnaturalista que o Kelsen comenta, que é o Dernburg. Tá? Só que o Kelsen percebe que, na verdade, isso é uma ideologia, né? Isso é uma ideologia política, não uma maneira científica de descrever o direito. Por que o Kelsen diz isso? Porque quando você parte da premissa de que os direitos preexistem ao direito objetivo, ao ordenamento jurídico, você já está pressupondo que existe uma ordem fixa na natureza, uma ordem que é imutável. Então, por exemplo, se você acredita, se você é um jusnaturalista liberal, né, que acredita que o direito de propriedade é um direito imanente à humanidade, ou seja, é um direito que é fixo na ordem da natureza humana, ou é um direito que, sei lá, deriva de Deus, enfim, tanto faz qual é a fundamentação aqui, isso significa que jamais poderá haver ordem jurídica qualificada como válida ou como justa se nós não concebermos o direito de propriedade individual. E o Kelsen percebe isso como um problema, né? Por quê? Porque esses conceitos jurídicos eles variam no espaço, no tempo e na cultura. E se isso é verdade, como é que nós poderíamos afirmar de maneira tão clara, né, que existem direitos subjetivos dados por uma ordem natural qualquer que preexistem à ordem jurídica? Isso significaria, na verdade, que esses direitos não seriam mutáveis, né? Que a gente não poderia alterar a predisposição dos direitos. A gente não poderia, por exemplo, excluir a propriedade privada e pensar num formato de propriedade comum ou coletiva. Então, para o Kelsen, isso soa muito mais como uma ideologia de caráter político do que um modo científico de descrever o direito, né? Então, ele pressupõe, ao pressupor a existência de direitos pré-existentes, pressupomos uma estrutura normativo-social imutável, fixa, né, que deriva daquela ordem jurídica lá, propriamente natural. Kelsen já não gosta da ideia de vontade, né? Ele já não gosta da ideia de interesse ou de vontade, porque elas fazem referência a uma certa psicologização da norma jurídica, como se a norma jurídica tivesse um fundamento na psicologia, né? Mas ele vai parar, num certo momento, por aí, né, a definição de direito subjetivo no sentido de direito natural. E vai perceber o seguinte, que, na verdade, não existem direitos subjetivos antes da sua previsão normativa objetiva. Ou seja, antes do advento do ordenamento jurídico positivo. E se isso é verdade, todo direito subjetivo deriva do direito objetivo, ou seja, do direito positivo. E aqui você percebe que ele opera uma segunda redução, né? Então, o que nós estávamos chamando aqui de right, né, é redutível a law, né? Ou seja, o direito subjetivo é sempre redutível ao direito objetivo, que é precisamente a norma ou a regra. E aí nós podemos voltar a essa concepção de direito que está aqui em cima, né? Um direito em sentido jurídico é uma norma jurídica na sua relação com um certo indivíduo
que vai ser determinado pela norma. Então, para eu dizer que um indivíduo tem um certo direito, eu preciso de uma norma jurídica ou de uma regra objetiva e previamente estabelecida que determine qual o conteúdo desse direito, quem é o devedor, né? Quem é aquele que vai dever o conteúdo daquele direito, e isso vai ser determinado por uma relação específica da norma jurídica com aquele sujeito. Fechado? Então, isso é uma outra maneira de afirmar o seguinte, que todo direito subjetivo é um produto ou um fruto do direito objetivo. De tal modo que o direito objetivo precede, né, vem antes, precede o direito subjetivo. Beleza? É isso, né? E lá por volta da página 120, 119, 120, a gente vai ter uma outra discussão, né, que é a discussão sobre a própria representação. Aqui a gente encontra algo muito parecido com o que o Kelsen argumentava do ponto de vista do dever jurídico, né? Lembra que ele precisava criar a noção de responsabilidade ao perceber que existiam alguns casos em que o dever jurídico ele não coincidia exatamente com a pessoa que violou uma norma? Nem toda pessoa que viola uma norma, né, que comete um delito, vai ser exatamente a pessoa que vai ser sancionada. Então existiam dois mecanismos, um mecanismo de identificação real entre sujeito do delito e objeto da sanção. Então a pessoa que ia ser responsabilizada era exatamente aquela que havia cometido o delito, e um mecanismo de identificação fictícia, em que nem sempre o sujeito do delito e o objeto da sanção iriam coincidir, mas haveria algum tipo de mediação normativa a possibilitar a responsabilidade de alguém. E aqui os exemplos eram vários, inclusive a responsabilização de pessoas jurídicas, né, de corporações. Pois bem, aqui o Kelsen percebe a mesma coisa no que diz respeito ao direito, e vai afirmar que o direito do credor funciona exatamente como um dever, né? É a norma jurídica na sua relação com o indivíduo determinado pela norma. Nota que aqui nenhuma inovação, né? Ele está basicamente repetindo esse conceito de direito em sentido mais restrito por outros meios. Ou seja, quem que é esse indivíduo determinado pela norma? É o queixoso em potencial, né? Só que ele percebe também que nem sempre esse queixoso em potencial vai ser a pessoa, né? Isso aqui vai estar por volta da página 119. Mas ele vai perceber que nem sempre o queixoso em potencial vai ser a pessoa que vai se beneficiar diretamente do direito ou que vai exercer o direito, que vai demandar que a sanção seja executada, a sanção normativa seja executada contra o devedor da obrigação. Então, ele completa dizendo que, além do queixoso em potencial, nós podemos encontrar também né, o indivíduo que o representa juridicamente. E aqui nós temos uma báscula, né, para as várias instituições da representação, né, quando um outro indivíduo toma parte no processo de alguém no melhor interesse do beneficiado. Então a gente vai ter aqui o conceito de representação. E por que o Kelsen pode falar disso, né? É porque, na verdade, a maneira pela qual, do ponto de vista do direito privado, da sua técnica específica de sancionamento, diferente do direito público, que vai exigir geralmente uma ação pública, né? Vai exigir uma ação do Estado contra alguém que comete um delito de caráter penal, aqui, no direito civil, né, é muito mais comum que a vontade do indivíduo seja o mecanismo que mobiliza a ação judicial que vai desencadear a sanção. Então, geralmente, isso é um direito que cabe ao indivíduo e, eventualmente, esse indivíduo pode ceder esse direito, negociar esse direito ou simplesmente atribuir esse direito a um representante que vai atuar no seu melhor interesse. Então, aqui, de alguma maneira, a gente inclui a discussão sobre a representação, né, que vai aparecer algumas páginas adiante. Uma segunda distinção que nós vamos encontrar, 2.2, é entre direitos absolutos
e direitos relativos. Isso nada mais é do que uma outra distinção que nos leva a facilitar um pouco a compreensão sobre direito de propriedade, direitos reais e direitos pessoais. Né? O que são direitos absolutos? Bem simples. São aqueles que acarretam deveres para um número indeterminado de pessoas. Qual que é o melhor exemplo? Exatamente o direito de propriedade. Por quê? Porque o direito de propriedade é o direito, supostamente, o direito de uma pessoa sobre uma coisa, mas na verdade não é o direito de uma pessoa sobre uma coisa. Esse direito, na verdade, se revela como o direito de alguém contra todos de uma mesma comunidade, né? Que vão ser excluídos do uso, da fruição, da possibilidade de abusar eventualmente daquela coisa. Então, isso aqui significa, na verdade, um dever de não interferência, certo? Mais uma vez, nós percebemos aqui que estamos diante de um direito de caráter mais profundamente pessoal do que real, né? Os direitos reais se explicam por relações pessoais. E os direitos de caráter relativo vão fazer o contrário, né? Acarretam deveres para um ou alguns indivíduos determinados. O melhor exemplo aqui é o direito de crédito, certo? Então a gente volta lá no nosso exemplo e você percebe onde é que estava o nosso exemplo? Aqui, né? E você percebe que existe uma determinação de quem é o sujeito A, que vai ser o nosso devedor, quem é o sujeito B, que vai ser o nosso credor, e as obrigações recíprocas entre A e B estão determinadas nos termos da norma jurídica e dos contratos, né, dos termos negociais que eles entabularam reciprocamente. Beleza? Uma terceira distinção. 2.3. Direito subjetivo como participação na criação do direito objetivo. Nesse ponto, o Kelsen está pensando claramente no processo judicial. Por quê? Qual que é a finalidade do processo judicial? É você ter o estabelecimento, lá no fim, então, quer dizer, vai rolar todo um processo aqui, e lá no fim você vai ter o estabelecimento de uma decisão. Né? O que é uma decisão? Uma decisão, para Kelsen, é uma norma jurídica concreta, pessoal, individualizada, geralmente, mas não sempre, incondicionada, que aplica a sanção prevista na norma geral a um caso concreto. Ou seja, o Kelsen está, né, ao definir decisão, ele está fazendo justamente referência a esse ato final aqui, que vai ser ultimado, que vai ser realizado pela via do processo judicial. Só que essa é uma norma de cuja elaboração os sujeitos são convocados a participar ativamente, especialmente se a gente está falando do direito civil. Né? No processo penal eles também vão ser convocados, né? Só que mais sob a figura do Estado e do réu. Né? No direito civil eles vão ser convocados de fato com a maior liberdade possível, de tal maneira que eles podem inclusive deixar o processo totalmente abandonado, ele jamais entrar com ação, enfim, né? Eles podem simplesmente como os direitos geralmente são disponíveis, né, no campo do direito civil, eles podem simplesmente jamais ingressar com nenhuma ação,
deixar aquilo ali como está, enfim. Né? Eles estão dispondo do direito, estão abrindo mão do direito nesse caso. Coisa que não pode acontecer via de regra, existem exceções, é claro, no processo penal. Bom, mas para aquilo que nos interessa aqui, a gente tem que pensar nisso, né? Que a decisão, na verdade, é uma norma, que ela vai falar isso até de maneira mais simples, é uma norma individual. Por norma individual, devo entender que é uma norma jurídica, só que ela é concreta, não abstrata, ela é pessoal, não impessoal, ela é individualizada, ou seja, ela diz respeito a determinados indivíduos, num caso específico, ela é geralmente incondicionada, porque ela já é a aplicação de uma sanção prevista na norma geral num caso concreto. Então, quando um indivíduo suscita diante de um tribunal, né, ou suscita diante de um magistrado, o fato de ter um direito, significa, na verdade, que ele está exercendo sua iniciativa processual que vai desencadeia a aplicação da sanção. Então, o réu vai ser processado, vai ser chamado a se manifestar com base naquilo que foi requerido pelo autor. O processo vai se desenrolar, vão produzir provas, vão falar uns sobre as provas dos outros, enfim, e isso vai chegar a um convencimento do magistrado que vai proferir uma decisão aplicando ou não, ou em que medida, depende, né, a sanção no caso concreto. Então, o processo ele é ultimado por uma decisão, que nada mais é do que uma norma individual, que executa a sanção no caso concreto, supondo a participação dos sujeitos na criação dessa norma individual. Ou, se vocês preferirem, na decisão que resolve o caso, né? Que pacifica, entre aspas, o caso. Então, direito subjetivo com participação na criação de direito objetivo, ela pode ser vista aqui justamente do ponto de vista do direito de ação e do direito de defesa, né? Do direito de agir processualmente e do direito de se defender processualmente caso você seja o réu. Beleza? Mas existe também um outro significado até um pouco mais amplo, que vai ser o nosso próximo conceito, e que diz respeito aos direitos civis e políticos. Esses direitos, né, especialmente os direitos políticos, vão se revelar como um direito de cidadania. Aquilo que classicamente se chamava de liberdades públicas, né, que são concedidas ao Estado pelos indivíduos para que eles, numa perspectiva, é claro, aí bem liberal, né, para que eles desenvolvam a sua personalidade, seus negócios, suas relações intersubjetivas, numa espécie de esfera garantida de liberdade para esses indivíduos. Em relação ao Estado, vai caber então um dever de não intervenção em face dessa esfera. Né? É isso que delimita os direitos civis. Mas esses direitos civis eles são ainda mais importantes quando eles são pensados como direitos políticos. Por que esses direitos políticos? Esses direitos políticos, vou colocar aqui embaixo, direitos políticos, eles consistem no direito de participação, ou seja, de exercício propriamente dito da cidadania, né, na criação de direito objetivo. E isso é especialmente importante quando nós pensamos nas democracias liberais representativas, em que não existe a possibilidade, né, ou os mecanismos são mais restritos para a participação direta de cada um dos cidadãos, mas esses cidadãos são levados a participar por mecanismos que a gente pode chamar aqui genericamente de participação democrática. E aí, dependendo de ordenamento jurídico por ordenamento jurídico, você tem mecanismos de participação democrática mais ou menos amplos, né? Mas assim, de maneira bem simples, essa participação democrática principal delas vai se revelar na capacidade eleitoral.
dos cidadãos. E essa capacidade eleitoral dos cidadãos vai ter duas acepções. A primeira delas, uma capacidade que a gente vai chamar de capacidade ativa, e a segunda, uma capacidade passiva. O que é capacidade ativa? É o direito de votar, eleger representantes. E por meio da eleição de representantes, né, participar ativamente, ainda que de maneira mediata, na criação do direito objetivo, porque são esses representantes no parlamento, eventualmente no poder executivo, que vão criar conjuntos de normas jurídicas de caráter legislado ou então de caráter executivo, que passam a definir como é que a nossa vida vai seguir, né? E por outro lado, uma capacidade eleitoral dos cidadãos que vai ter um caráter passivo, né? Que nada mais é do que o direito de se candidatar, né? De ser votado e de se tornar um representante, certo? Então, esses são os elementos principais daquilo que consiste no conceito de direito em sentido estrito. Então, dito isso, pessoal, a gente vai finalizando por aqui o conteúdo da nossa 7ª aula, né, do curso de Teoria da Norma Jurídica, Direito em Sentido Jurídico. Hoje nós vimos como é que o Kelsen continua, né, trabalhando com o princípio da pureza metodológica, fazendo uma série de depurações conceituais, reduzindo os direitos reais a direitos pessoais, trabalhando-os, né, como um caso especial de direito pessoal. Isso nada mais é do que uma maneira pela qual o Kelsen vai se desfazendo, vai se desembaraçando de dualismos desnecessários. Vimos também como ele faz a mesma operação com direitos e deveres, né, mostrando que, no fim das contas, a todo direito subjetivo, a toda liberdade de alguém corresponde um dever ou a sujeição de uma outra pessoa que dará conteúdo a esse direito subjetivo. Demos aqui alguns exemplos, né? Falamos também da possibilidade de explicar toda norma permissiva como uma norma imperativa, já que isso aqui continua a verdade, né? A liberdade de um sempre corresponde à sujeição de outrem. Falamos de um conceito preliminar aqui de direito em sentido jurídico, que é claro que ele depois ganhou uma certa complexidade, né? E não se tornou mais preliminar, porque definimos o direito jurídico como uma norma jurídica na sua relação a certo indivíduo determinado pela norma, ou seja, o queixoso em potencial, ou então o indivíduo que o represente juridicamente. Então aqui nós temos, a exemplo do que acontece com o conceito de dever jurídico, uma possibilidade de dupla identificação, uma identificação real, o queixoso em potencial, e uma identificação fictícia, o representante jurídico de alguém. E falamos sobre algumas distinções que são realmente relevantes, né, do ponto de vista da teoria do direito, como a distinção entre direito objetivo e subjetivo, e percebemos que todo direito subjetivo, na verdade, provém do direito objetivo, contra a ideologia política do justnaturalismo. Distinguimos direitos absolutos de direitos relativos, né? E também falamos brevemente aqui do direito subjetivo de participação na criação do direito objetivo sob dois ângulos: o da ação, a participação no processo, a participação na formulação do convencimento do magistrado, que deve ser a origem da decisão, ou seja, da norma individual que vai regrar o seu caso concreto. E falamos também de direitos civis e políticos, com uma certa ênfase nos direitos políticos, porque eles claramente são aqueles que participam, que produzem em maior grau alguma participação democrática e, portanto, uma certa capacidade dos cidadãos de influenciar naquilo que o Kelsen chama, de maneira metafórica, de formação da vontade superior do Estado, né? Porque a gente sabe que o Estado não é uma pessoa, portanto, não tem psique e não tem vontade alguma. Mas isso significa que nós participamos, ainda que de maneira mediata, da criação do direito positivo, do direito objetivo, que vai fundamentar os nossos próprios direitos civis, os nossos direitos subjetivos, a nossa possibilidade de participação judicial e assim por diante. Maravilha! E assim a gente finaliza a aula número 7 do nosso curso de Teoria da Norma Jurídica com o tema Direito Jurídico. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, deixar o like, deixa a sua curtida aí para fortalecer o canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, que ele deve ser levado a outras pessoas que compartilham dos nossos mesmos interesses. E
também toca no botão do sininho para você sempre ficar ligado nas novidades aqui do canal, que vão ser muitas, tá joia? Obrigado por acompanhar a gente até aqui, um abraço para vocês e até a próxima aula.